Olá a todos que me acompanham através deste vídeo. Eu quero chamar sua atenção para este momento, porque de todos os vídeos que eu realizei, este eu tenho em consideração ser o vídeo que pode mudar sua vida espiritual e sua história a partir deste momento. Tudo que se diz respeito à eternidade pode mudar agora, quando você entender o que eu vou estar lendo na Bíblia. Porque Apocalipse 10, versículo 7, relata a respeito de um segredo de Deus. É isso mesmo. E um segredo não seria revelado para qualquer um, não. Esse segredo seria revelado aos servos e aos profetas do Senhor. Então, se você é um servo de Deus, até mesmo um profeta, fique nesse vídeo para que você entenda a respeito do segredo de Deus. E segredo você sabe. Segredo você não conta para qualquer pessoa. Você não sai anunciando o segredo e falando para qualquer um, não. Você conta o segredo para aqueles que você confia e realmente tem uma grande estima com esta pessoa. Então, desde já, eu já vou pedir você para abrir sua Bíblia lá em Apocalipse comigo, no capítulo 10, no versículo de número 7. Que diz assim a Sagrada Escritura, a palavra de Deus: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Sempre quando eu li essa passagem, Apocalipse 10, 7, o meu coração ardia, a fim de compreender e entender qual seria este segredo. E não conseguia entender, mas alguns dias eu comecei a entender qual seria esse segredo. O segredo de Deus, que seria anunciado aos profetas e aos servos. Eu não estou aqui na qualidade de um profeta, não, mas como servo, sim, porque o servo não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Então eu quero te chamar a atenção para isso, meu irmão, minha amiga, meu amigo. Olha, a Bíblia fala que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. A Bíblia em Apocalipse ela é composta de 7 anjos, 7 pragas, 7 igrejas, 7 selos, 7 castiçais, e a Bíblia em toda ela é falado do número 7. O número 7 tem um significado de o fim de um ciclo. Tudo começa no 1 e termina no 7, assim como a nossa semana. Deus fez o mundo em 7 dias. Então, o 7 significa o fim de um ciclo. E a Bíblia está falando que na voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. E qual segredo seria esse? A Bíblia explica. A Bíblia fala sobre esse segredo do sétimo anjo, do último anjo. E eu quero que você acompanhe comigo, porque esse é um assunto de extrema importância, como eu já disse. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 51. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Olha o que diz a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Eis aqui vos digo um mistério. O apóstolo já começa dizendo que é um mistério, ou seja, um segredo, algo que está em oculto. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você está vendo, meu irmão? O sétimo anjo, como diz lá em Apocalipse 10, 7, ele toca a trombeta e se cumpre o segredo de Deus. E a Bíblia fala aqui que quando o anjo ele toca essa trombeta,
aqueles que foram mortos, eles já estavam ressuscitados, que eles ressuscitou um pouquinho antes da última trombeta, mas quando toca a última trombeta, eles teriam corpos transformados que estivessem vivos, iriam encontrar com Jesus no céu. Ou seja, a Bíblia está falando aqui do momento do arrebatamento da igreja, que ele se dá na sétima trombeta, com o soar da sétima trombeta. E isso ocorre, meu irmão, como um segredo de Deus. E eu sei que eu estou indo em contramão de 99% das pessoas que são cristãos hoje, em 2022, e acreditam em um arrebatamento antes da grande tribulação. Sendo que as 7 trombetas, elas coincidem também, fazem parte das 7 pragas. Toca uma trombeta, cai-se a praga. E assim sucessivamente, a primeira trombeta, a primeira praga, a segunda trombeta, a terceira praga. Que a trombeta é como se fosse um sinal de aviso. E algo estava acontecendo, estaria prestes a acontecer. Toda a Bíblia fala a respeito disso. Mas já seria no momento da grande tribulação. Ou seja, eu afirmo, porque a Bíblia afirma que a igreja vai passar a grande tribulação. A igreja vai passar por esse momento que a terra nunca passou. Assim como Daniel foi livre, não das covas dos leões, mas na cova dos leões. Daniel foi livre na fornalha de fogo, e não da fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego também, meu irmão. A Bíblia deixa claro isso, que eles não foram livres somente da fornalha, mas na fornalha. Daniel não foi livre das covas dos leões, mas na cova dos leões. Então, o povo lá, quando ele estava lá no Egito, eles não foram tirados do Egito quando as pragas caíram, mas eles foram livres das pragas estando dentro do Egito. Então quero te chamar a atenção disso, que Deus, Ele vai livrar a sua igreja sim, mas Ele vai livrar na grande tribulação, Ele não vai livrar da grande tribulação. Então é por isso que nós temos que nos atentar para a Bíblia, porque aqui se revela o segredo de Deus. Mas se eu ficasse somente aqui nessas 2 passagens, muitos ainda iriam duvidar e até mesmo questionar a respeito disso. Mas nós podemos estender o nosso estudo, mostrando aqui, lá em Apocalipse agora, no capítulo de número 11. Olha o que diz aqui, Apocalipse, no capítulo de número 11, no versículo de número 15, que fala a respeito da 7ª trombeta. Olha o que acontece. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Olha o que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta. Aqui tem outro relato, que uma voz que vem lá do céu, grandes vozes do céu, falando que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele vai reinar para todo sempre. Tudo passa a ser de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo com o tocar da 7ª trombeta. A igreja é tomada, arrebatada. O mundo que já era do maligno já não é mais. Ele passa a ser do Senhor Jesus Cristo e de Deus. É tomado o reino. Então aqui tem um sinal muito claro que a igreja vai ser tomada nesse momento. O povo de Deus vai subir nesse momento. E no versículo seguinte, 16, diz assim: e os 24 anciões
que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomastes o teu reino e tomastes o teu grande poder e reinartes. Olha para você ver, ele toma o poder da mão de Satanás e começa a reinar a partir daquele momento. Tudo passa a ser dele. Os 24 anciões estavam se dobrando diante de Deus e falando isso. E diz mais aqui: iraram-se as nações e veio a tua ira. As nações se iraram. Por que as nações se iraram? Porque eles não subiram no arrebatamento. Eles ficaram para trás e eles ficaram irados. Imagina só as pessoas sendo arrebatadas e você ficando para trás sabendo que Jesus não te salvou. Você ficaria indignado, irado com Deus por ele não ter te levado. E veio a tua ira, e veio também a ira de Deus. E o tempo dos mortos, aí todo mundo seria morto com a última praga que cairia na terra, subsequente à última trombeta, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Olha como é que é forte. O tempo dos mortos chegou, o tempo de destruir os que destroem a terra, mas chegou também o tempo, junto com a sétima trombeta, o tempo de dar a todos aqueles que servem a Deus, profetas, servos grandes, pequenos, os que temem o nome de Deus, o galardão. Aqui o galardão é dado, a recompensa é dada para aqueles que andaram conforme Jesus ordenava, conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia Sagrada. Então é hora de nós acordarmos, meu irmão, porque muitos pensam que o arrebatamento se dá antes da grande tribulação. E você pensa, se desse antes da grande tribulação um arrebatamento, se Deus tirasse a igreja antes da grande tribulação, isso já não seria verdadeiramente um galardão? Não seria uma recompensa? Se tivesse duas voltas do Senhor Jesus, os que foram retirados primeiro, antes das pragas caírem na terra, antes da grande tribulação, já não seria aí uma recompensa, um galardão? Se você ser retirado antes da grande tribulação, seria uma grande recompensa, meu irmão. E eu já entendi assim que seria dessa forma. Hoje, lendo e estudando a Bíblia, eu já não entendo assim, porque a Bíblia fala diferente. O tempo de dar o galardão é na sétima trombeta. É o tempo que eles vão receber o galardão de Deus, a recompensa do Senhor. E a Bíblia fala disso. E a Bíblia deixa bem claro isso. Agora nós podemos também consolidar o que nós estamos estudando e vendo aqui, rapidamente lá em Apocalipse 16. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Apocalipse 16, versículo 17. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Quando o sétimo anjo derrama a sua praga na terra, subsequente à sétima trombeta, aí vem uma voz do céu que diz, uma voz do templo do céu, lá do templo do céu, no céu tem um templo, e do trono, quem está no trono do templo do céu? Dizendo: está feito, está consumado. A gente vê essa frase, está feito, está consumado, a primeira vez lá no Éden, quando Deus cria todas as coisas e fala: está feito, está consumado.
É a primeira vez que nós vemos ela. A segunda vez do está feito, está consumado, você vê lá na cruz, quando Jesus está na cruz do Calvário. Encerra-se o tempo do pecado, ele se entrega a Deus, cumpre o seu propósito aqui na terra e ele fala, está feito, está consumado, acabou a era do pecado, agora vocês entraram na era da graça, é uma nova era, é um novo ciclo. Então tudo se inicia nesse momento, meu irmão, tudo finaliza nesse momento e vai se iniciar um novo momento com isso. Então a Bíblia deixa claro isso, é só você pegar e pedir discernimento a Deus, o Espírito Santo, que Ele te mostra, irmão. Mas é um segredo de Deus, o segredo nem todo mundo está sabendo. Se todo mundo estivesse sabendo, seria pregado à torta e à direita, como é pregado outras teologias a respeito do arrebatamento. Eu não estou dizendo o dia e nem a hora do arrebatamento, estou dizendo o momento da volta de Jesus e do arrebatamento, porque a Bíblia diz. E nós podemos fundamentar ainda mais aqui o que nós estamos falando a respeito do que nós acabamos de ver. Apocalipse 19 fala da queda da grande Babilônia, que diz assim: e depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Tudo pertence a Ele. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém e aleluia. Está vendo a mesma narrativa dos 24 anciões se prostrando diante de Deus? Quando os galardão, a recompensa é dado aos profetas e aos servos. Versículo 5 fala aqui: e saiu uma voz do trono, de novo a voz do trono saindo, que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como os grandes. A mesma narrativa. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Quando fala voz de muitas águas, águas significa multidões. A Bíblia fala em Apocalipse 17, que as prostitutas estavam sentadas sobre muitas águas, sobre muitas multidões. Então a voz de muita gente falando, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Está tendo verdadeiramente uma festa no céu, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos, dando-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha para você ver, aqui é o momento das bodas do Cordeiro. Todo mundo se alegrando, tá se regozijando, dando glória, porque as vindas do Cordeiro chegou e a esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse linho de fino e puro resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas palavras são verdadeiras.
palavras de Deus. Olha para você ver. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Essa aqui, meu irmão, momento da ceia, bate certinho lá com Apocalipse 16, Apocalipse 11, me desculpe, versículo 15, quando a 7ª trombeta toca. São tudo uma coisa só, essa narrativa aqui. Tudo semelhante. Então é hora de nós acordarmos e olhar para a palavra de Deus. O que diz aqui? O que diz o Evangelho da salvação? Então, fique com Deus, meu irmão. Fique com Jesus, fique com a palavra. Não fique em teologias que ensinam coisas que, às vezes, não é a verdade de Deus, não. Esse é um segredo. Se você entendeu, está entendendo, sinta-se privilegiado de ser um servo do Senhor e até mesmo, às vezes, um profeta. Eu sou um simples servo, sou irmão Luciano. Como você também é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. E Deus está revelando hoje para nós, os pequeninos. Então, compartilhe esse vídeo aí com quem crê em outras coisas diferentes, assim como eu criei, e assim também às vezes como você crê. Volta o vídeo de novo, estuda, pega as passagens. Porque se eu estiver errado, você pode comentar e falar, não, irmão, você está errado por causa disso e disso, sempre fundamentando na Bíblia, na palavra de Deus, a respeito do que eu estou falando. Mas se eu estiver certo, meu irmão, que você possa ser abençoado por essa palavra. Se possível, se inscreva no canal aí, deixe o seu like nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Que esse segredo seja revelado a mais pessoas. Este que falou com vocês foi o irmão Luciano da Fé. Fique com Deus, fique na paz, fique com o Senhor Jesus Cristo.